Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos começando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo e a manchete da Folha. E também você verá que é manchete do Estadão e é manchete do jornal Globo. Essa notícia internacional com repercussão no Brasil e demais países da América Latina, principalmente. Diz a manchete da Folha: a empresa Meta, dona do Facebook, elimina checagem de fatos, se são verídicos ou não, publicado em suas redes, e critica tribunais de justiça da América Latina. Diz assim o texto da manchete: a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, anunciou mudanças na moderação de conteúdo que põe fim à checagem estabelecida em 2016 contra a desinformação, contra as chamadas fake news. Em vídeo, o diretor executivo, o diretor-presidente, também chamado, essa sigla em inglês chamada CEO, que escreve CEO, CEO, o Mark Zuckerberg, disse que, abre aspas, é hora de voltar às nossas raízes em torno da livre expressão, fecha aspas. Continua o presidente da Meta, o Zuckerberg. Os moderadores foram muito enviesados e destruíram mais confiança do que criaram, fecha aspas, afirmou em reposicionamento da empresa Meta diante do novo mandato de Donald Trump. A empresa adotará modelo semelhante ao do X, o antigo Twitter, que é do empresário Elon Musk, em que usuários incluem correções nos posts, quer dizer, nas postagens. Na mensagem em vídeo do Zuckerberg, ele atacou tribunais, o que chamou de tribunais secretos da América Latina, que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa. Afirmou ainda que pretende trabalhar com Donald Trump para resistir a governos que estão pressionando, segundo ele, por mais censura. Após o anúncio, o presidente eleito dos Estados Unidos, que toma posse no próximo dia 20, Donald Trump disse que a Meta evoluiu bastante e provavelmente fez a mudança em razão de ameaças feitas por ele, Donald Trump, em 2024, no ano passado. A Folha de São Paulo traz uma matéria correlata dizendo que esse anúncio indica um embate global contra a regulação e mudanças sobre conteúdos políticos publicados nas redes sociais. Também sobre o assunto, o Joel Pinheiro da Fonseca escreve: mudanças na moderação vêm em duas frentes. No plano internacional, a empresa Meta, quer barrar
a regulamentação das redes sociais, o disciplinamento, né, por lei, regular, cada país regular essa atividade. E o Leandro Narlock também escreve sobre o assunto hoje na Folha de São Paulo. Dono da Meta comprova declínio no identitarismo, luta contra a discriminação, exige que ideias possam ser defendidas ou criticadas. A foto principal da capa de hoje da Folha de São Paulo é mostrando a destruição causada por um terremoto lá em Tibete, na China. Diz a legenda da foto: terremoto mata ao menos 126 pessoas e fere outras 188 na região montanhosa de Tibete, na China. Carro destruído por escombros na região de Chigitazi. O abalo sísmico de magnitude 6,8, o mais forte dos últimos 5 anos, segundo órgão chinês que monitora tremores. Aconteceu a 80 quilômetros do Monte Everest. E também esse terremoto, esse abalo sísmico, foi sentido na Índia, no Nepal e no país chamado Butão. Aqui no Brasil, na área de política / economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê um déficit de 0,1% do PIB, do Produto Interno Bruto, tirando os gastos do governo federal para acudir os moradores do Rio Grande do Sul naquelas enchentes do ano passado. Diz o texto da chamada: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o déficit primário do país em 2024 ficará em 0,1% do PIB, Produto Interno Bruto. O cálculo não considera gastos com a calamidade do Rio Grande do Sul, excluídos da meta fiscal assumida pelo governo. Se fossem considerados esses gastos que a União fez para acudir os desabrigados das enchentes, o déficit seria de 0,37%. Haddad disse ainda que espera que o Brasil chegue a 2026, abre aspas, comendo filé mignon, fecha aspas, desde que saiba, abre aspas, se beneficiar de suas vantagens competitivas, fecha aspas, frase do ministro Fernando Haddad. Isso para contrapor o que o Lula disse que o povo brasileiro iria no ano passado comer picanha. Ainda na área de política, outra chamada de capa dizendo que o ministro Paulo Pimenta deixa o Ministério da Comunicação e o marqueteiro Sidônio Palmeira assume o cargo. Paulo Pimenta será substituído pelo marqueteiro Sidônio Palmeira na comunicação do governo Lula. A troca era esperada após críticas públicas do presidente à pasta. Ainda sobre política, o governo federal, Folha de São Paulo traz na sua capa a chamada Lula
faz ato do dia 8 de janeiro sob mal-estar com militares e sem a cúpula do Congresso Nacional. O presidente Lula prepara para hoje cerimônia sobre o dia 8 de janeiro de 2023, 2 anos, portanto, em meio a esvaziamento político. Embora tenha ouvido confirmações informais de presença, o petista pode ver frustrada a expectativa de participação de membros da base governista. Há risco de baixas entre aliados do Centrão, dos partidos do Centrão, os partidos políticos, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, ele que é do PSD de Minas Gerais, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. Eles não devem comparecer à cerimônia. No governo, também há o receio de que o evento piore o clima no meio militar. E a cerimônia está prevista para começar logo mais às 9h30 e será transmitida pela TV Brasil. Outra chamada de capa da Folha de São Paulo desta quarta-feira é uma matéria dizendo que mulheres que tentam inseminação caseira relatam assédio sexual. A chamada internacional de Mundo é registrando a morte de Jean-Marie Le Pen, líder histórico da ultradireita na França. Ele morreu ontem aos 96 anos. O Jean-Marie Le Pen é o pai da Marine Le Pen, que se projeta como a candidata a presidente da França nas próximas eleições. O caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha, hoje, a capa de hoje, a matéria principal, continua sendo pelo 3º dia consecutivo sobre Oscar, sobre cinema. Antes de ontem foi sobre a atriz brasileira Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro, e hoje é a estreia do filme Barbie Girl, que também com a grande atriz, a Nicole Kidman. Diz assim o título da matéria: A Odisseia Sexual de Nicole Kidman. No filme Barbie Girl, a atriz interpreta uma CEO, uma diretora executiva, que realiza fetiches com jovem estagiário da empresa dela em uma de suas melhores atuações como atriz. E a Nicole disputou com a Fernanda Torres o título de melhor atriz, mas não levou. Fernanda Torres foi a vencedora. Na área de saúde, a matéria hoje, chamada de capa da Folha, confira como manter a mente saudável em 2025. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Como eu disse, a manchete também é esse assunto que mexe com todos os países. Dono do Facebook se rende a Donald Trump e tira freio às fake news.
A empresa que controla o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Threads, que é uma nova rede social que disputa espaço com o X, com o ex-Twitter, essa nova rede chamada Threads, pois a empresa vai acabar com seu sistema de verificação de conteúdo, o que significa por fim ao programa de checagem de fatos destinado a combater informações falsas nas redes sociais. Ao fazer o anúncio, diz o texto aqui da manchete do Estadão, ao fazer o anúncio de que esse controle passará a ser feito pelos próprios usuários, o presidente da empresa Meta, o Mark Zuckerberg, criticou o que classificou como tribunais secretos latino-americanos que censurariam redes sociais. Ele também acusou os serviços de checagem de serem tendenciosos. As mudanças indicam um alinhamento da empresa, a Meta, com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que inicia seu segundo mandato no dia 20 de janeiro próximo. Ontem, o presidente Donald Trump disse a jornalistas em sua casa em Mar-a-Lago que, abre aspas, provavelmente as medidas anunciadas ontem têm relação com as ameaças que ele fez a Zuckerberg. Ainda sobre esse tema, o Estadão traz duas análises. A primeira escrita pelo Daniel Bramati, ele diz: checar não é censura, é atividade jornalística. E a Amanda Graciano escreve: a desinformação nunca foi tão sofisticada. É chamada de capa ainda do Estadão, é sobre a cerimônia de hoje, lá em Brasília, para registrar os 2 anos dos ataques à sede dos 3 poderes, que depredaram, quebraram, jogaram água, verdadeiro ato terrorista que causou prejuízo às sedes dos 3 poderes da República: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a sede do STF, Supremo Tribunal Federal. Ataque, diz assim a chamada do Estadão, ataque aos 3 poderes. Quase metade dos réus do dia 8 de janeiro de 2023 foi condenada pelo Supremo. O STF, Supremo Tribunal Federal, responsabilizou criminalmente 898 envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, que hoje completa 2 anos. Desse total de 898 envolvidos, 371 estão na cadeia e os demais fizeram acordo com o Ministério Público de não persecução ou de não perseguição. Sobre o assunto, a colunista do Estadão Vera Rosa, jornalista Vera Rosa, escreve: Lula contraria militares com a cerimônia do dia 8 de janeiro. Ainda é chamada de capa do Estadão, também na área internacional, é essa
insinuação do presidente dos Estados Unidos, que ainda não tomou posse, só no dia 20, de anexar para os Estados Unidos parte do Canadá e também da Groenlândia. E a foto é do avião particular da família Trump. Esse avião é da família Trump, Donald Trump e dos filhos. E diz assim a matéria: antes mesmo da posse, o expansionismo aterriza na Groenlândia. E aqui é a Groenlândia, olha como está a nevasca lá, olha a neve, a condição da neve. Diz assim a legenda desta foto: Trump Jr., filho do Donald Trump, chega à ilha dinamarquesa da Groenlândia no dia em que seu pai, o presidente Donald Trump, cogita anexação. Em arroubo expansionista, o presidente eleito dos Estados Unidos ainda falou em tomar à força o Canal do Panamá, usar pressão econômica para anexar o Canadá, que é vizinho aos Estados Unidos, e renomear o Golfo do México para Golfo da América. Ainda é chamada de capa do Estadão, agora na política brasileira, é uma matéria informando que, sob nova direção, publicitário que chefiou a campanha de Lula, a campanha eleitoral de Lula em 2022, assumirá a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Sidônio Palmeira substitui o petista Paulo Pimenta. Paulo Pimenta é deputado federal, portanto, ele volta para a Câmara dos Deputados. O Sidônio Palmeira assume a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ele que é marqueteiro. No caderno de Economia e Negócios, duas chamadas de capa. A primeira, para 2026, o ministro Fernando Haddad prevê economia mais arrumada e até com filé mignon na mesa. Menção à carne nobre em entrevista à Globo News veio a propósito da promessa de picanha no prato do brasileiro feito pelo presidente Lula. Outra chamada de capa, matéria do caderno Economia e Negócio. Preços dos imóveis subiram mais do que a inflação em 2024. O valor médio dos imóveis no Brasil subiu 7,7%. Expectativa é de que a valorização seja menor neste ano de 2025. No Jornal do Carro, que é publicado às quartas-feiras pelo Estadão, a matéria principal é sobre os lançamentos previstos farão de 2025 o ano do carro híbrido Flex. Flex é que pode usar tanto gasolina como etanol. Os SUVs compactos e sistemas eletrificados de propulsão estão entre as prioridades de fabricantes instaladas, as montadoras instaladas no Brasil. No caderno de cultura, é o caderno C2, o destaque de capa do Estadão
é para a matéria O Beabá do Queijo Artesanal. Ainda na área internacional, o Estadão traz um registro sobre a morte de Jean-Marie Le Pen, que ele morreu ontem aos 96 anos de idade e é considerado o pai da extrema-direita na França. Também traz matérias sobre esse terremoto, que é uma tragédia na Ásia. Terremoto causa mais de 100 mortes no Tibete, na região montanhosa da China. Ainda na área de economia, uma matéria sobre gestão de fortunas. O banco BTG Pactual compra operação do suíço Julius Baer no Brasil. Agora vamos para o Rio de Janeiro, saber aqui das notícias do jornal O Globo desta quarta-feira, dia 8 de janeiro. E no alto da capa, a chamada é para o futebol. Nova cara. Carille assume o Vasco da Gama, rechaçando o rótulo de retranqueiro e define perfil de reforços. A manchete do Globo também, como dos jornais concorrentes Folha de São Paulo e Estadão, é sobre esse anúncio da empresa Meta, sem filtro, sem checagem, não é? Aliada a Trump, a empresa Meta muda regras de Instagram e do Facebook. O Zuckerberg, que é o dono dessa empresa, afrouxa combate às fake news, anuncia parceria com o novo governo dos Estados Unidos e critica decisões de tribunais de justiça dos países da América Latina. Diz o texto da manchete: numa guinada na política de suas empresas e anunciando uma aliança com o presidente eleito Donald Trump, Mark Zuckerberg, dono de redes como o Instagram e o Facebook, apresentou uma atualização das regras de conteúdo das plataformas. Entre as mudanças estão a extinção das equipes de checagens de informações publicadas nas redes, pilar da atual política de combate à fake news, e anunciou também o fim da restrição a conteúdos considerados culturais e políticos. Assim, como confirmou a empresa Meta, não serão coibidas, por exemplo, publicações que associem doenças mentais ao gênero ou orientação sexual. Em seu discurso, o Zuckerberg criticou tribunais de países da América Latina que ele julga terem tomado decisões censurando as redes sociais, o que foi visto como uma referência ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Especialistas alertam que as mudanças farão aumentar os discursos de ódio nas redes sociais e tendem a amplificar a disseminação da desinformação, quer dizer, das notícias falsas. Sobre o mesmo assunto, o jornal o Globo traz uma matéria dizendo que traz duas análises, na verdade. Uma do Pablo Hortelado, que diz: uma guinada de 180 graus nas políticas da empresa Meta,
E a jornalista Vera Magalhães também escreve sobre o assunto. Governo não pode deixar o STF enfrentar as fake news sozinho. Outra matéria dentro deste assunto. Presidente eleito dos Estados Unidos ameaça anexar canal do Panamá e até o país Canadá. Às vésperas da posse, Trump reforçou a intenção de tomar o controle do canal do Panamá e da Groenlândia, inclusive com ações militares, sob a justificativa de garantir a segurança nacional dos Estados Unidos. E repetiu a frase sobre transformar o Canadá no 51º estado norte-americano. As autoridades canadenses não gostaram dessa insinuação de Donald Trump. Aqui no Brasil, chamada de capa do Globo, dizendo que de olho nas eleições de 2026, o Lula troca o chefe da Secretaria de Comunicação. Com a popularidade estagnada nas pesquisas de avaliação, o presidente Lula mudou o ministro responsável pela comunicação do governo. Paulo Pimenta, que é deputado federal do Rio Grande do Sul, será substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira, que já atuou em diversas campanhas eleitorais do PT, do Partido dos Trabalhadores. Abre aspas para citar uma frase do Paulo Pimenta. Tem problemas na comunicação. A gestão não pode ser analógica, diagnosticou o Sidônio Palmeira, marqueteiro, já dando sua opinião sobre a pasta que ele está assumindo. Ele diz, repetindo, a gestão não pode ser analógica, quer dizer, tem que ser digital, moderna. Sobre o assunto, o colunista Bernardo Melo Franco escreve: culpar a comunicação é visão autoindulgente de Lula. E a Zeina Lafitte escreve: estratégia fiscal arriscada do governo cobra seu preço. Sobre a cerimônia de hoje lá em Brasília, é chamada de capa do jornal Globo, a matéria: 2 anos após atos do dia 8 de janeiro de 2023, o STF já condenou 371 pessoas, manifestantes lá, e julgará agora os financiadores dos atos terroristas. O tribunal, que é o Supremo, acumula penas duras para invasores dos prédios dos 3 poderes e se prepara para julgar agora acusados de financiar os atos golpistas. Um ato hoje em Brasília lembrará a ofensiva contra a democracia brasileira e marcará a restauração de obras como o relógio depredado no Planalto. E o relógio é esse aqui, foi restaurado na Suíça, está de volta ao Brasil e hoje será reposto, colocado no mesmo lugar onde ele estava naquele dia 8 de janeiro de 2023 e foi destruído por um terrorista. Esta foto
de destaque na capa do Globo é lá de Balneário Camboriú. Diz assim: na orla de arranha-céus entre aspas, Dubai brasileira, o metro quadrado mais caro do país. Balneário Camboriú fechou 2024 com o metro quadrado residencial mais caro do país. Lá, o metro quadrado custa R$ 13.900, o metro quadrado, liderando uma lista com predomínio de cidades de Santa Catarina. No ranking por bairros, os cariocas, no Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema, e em São Paulo, o Itaim, Pinheiros e os Jardins formam os top 5. Então, Balneário Camboriú em Santa Catarina, em Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema, e em São Paulo, os bairros Itaim, Pinheiros e Jardins. É onde tem o metro quadrado mais caro, os top 5 do Brasil. O chiclete da temporada. Descer para BC, que é a música que está rolando nas mídias digitais. Descer para BC. BC é Balneário Camboriú. Descer para BC, sucesso sertanejo que exalta o Balneário Camboriú, disputa com músicas de Ivete Sangalo e sucessos do trap oposto ao hit deste verão. Também é a matéria que está no segundo caderno de cultura, fazendo uma correlação com a matéria sobre o preço do metro quadrado mais caro do Brasil, lá em Balneário Camboriú. Também manchete é chamada de capa do jornal Globo. Também no segundo caderno tem uma matéria com uma entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Torres. Ela diz: eu sou uma pessoa pessimista. A atriz detalha relação com a expectativa e prevenção das frustrações. Fala do Oscar e descreve a reação das concorrentes na cerimônia do Globo de Ouro. Diz ela: vi a Kate, a Tilda e a Nicole. Elas estavam felizes, porque eu era alguém diferente ali. A New Kid on the Block relembra, ela em entrevista, relembra a Fernanda Torres nessa entrevista exclusiva para o repórter Lucas Salgado, do jornal O Globo. Menos de 10% das obras em educação foram concluídas. Das 3.784 construções incluídas em pacto do governo federal, é o PAC do Crescimento, para retomar obras inacabadas no setor de educação, 268 foram entregues após mais de um ano do programa. O total é 3.784. Apenas 268 foram entregues em um ano. No obituário de hoje, o Globo faz homenagem a Jean-Marie Le Pen, político francês, minimizou o Holocausto contra os judeus e acumulou falas racistas.
Ele é considerado o pai da ultradireita na França. Integrar modais é obstáculo para Jair, prestes a se tornar o único cartão de transportes da cidade do Rio de Janeiro. O chamado Jair tem o desafio de se conectar a linhas intermunicipais, metrô, trens e barcas. O Estado quer adiar o prazo. Rio na lanterna em tempo gasto da casa ao trabalho. Novos passos de Fernandinha Torres. Lei Aldir Blanc, também na área cultural. Corte de verbas e acesso a recursos geram cobranças do setor cultural ao governo federal. Agora vamos para Brasília, capital da República. O jornal Correio Brasiliense traz como chamada não o assunto do dono da Meta do Facebook, mas traz como manchete essa cerimônia de hoje para registrar os 2 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes que aconteceu, os ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Diz a manchete do Correio Brasiliense: um dia para reafirmar a democracia. Há 2 anos, Brasília era abalada por um dos ataques mais infames às instituições do país. Inconformados com o resultado das eleições de 2022, centenas de vândalos atacaram e depredaram as sedes dos poderes da República, transformando a esplanada dos ministérios numa praça de guerra. Os golpistas foram contidos pelas forças de segurança. Presos respondem na justiça por seus atos. Uma série de eventos oficiais e populares marca hoje a vitória sobre o golpismo no dia 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula programou um ato com representantes do Judiciário e do Legislativo na Praça dos 3 Poderes, além de uma cerimônia no Palácio do Planalto para entrega de peças de artes e objetos históricos destruídos no ataque, que foram essas obras de artes e esses objetos históricos foram restaurados. Agora sim, Zuckerberg dá recado das Big Techs ao Supremo. Dono da empresa Meta, responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, acaba com o programa de verificação nos Estados Unidos, relaxando o acompanhamento de publicação de fake news. Durante o anúncio, Mark Zuckerberg afirma que alguns países da América Latina mantêm tribunais secretos para tirar conteúdo das plataformas. Decisão é criticada pelo governo brasileiro, mas comemorada por políticos bolsonaristas de extrema direita. No caderno Capital SA, que é o caderno de economia, é a página de economia do Correio Brasiliense, a matéria chamada de capa é os prejuízos bilionários que as bets, essas empresas que ganham dinheiro com essas apostas, tigrinho, essas coisas, apostas online. Os prejuízos bilionários que as bets causam à economia. Estudo inédito aponta as perdas provocadas pelas apostas online. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, foram pelo menos
14,4 bilhões de reais em impostos não arrecadados. Só os impostos, 14 bi, não é o lucro delas. Nota legal, indicação de crédito vai até o dia 20 de janeiro. Novo prazo para usar os créditos no IPTU e no IPVA vai permitir que os carnês sejam emitidos com valor atualizado. É possível também receber dinheiro na conta bancária. Isso para o brasiliense que vai pagar o IPTU e o IPVA neste mês de janeiro. Com relação aos Estados Unidos, a chamada de capa é as ambições territoriais de Donald Trump. Em declaração a jornalistas, o presidente eleito dos Estados Unidos sugere anexar o Canadá, usar a força militar dos EUA para controlar o canal do Panamá e a Groenlândia, que é um território da Dinamarca, e mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Os governos do Canadá, Groenlândia, Dinamarca e do México reagem com indignação a essas falas do presidente eleito dos Estados Unidos. Correio faz uma homenagem póstuma à jornalista Miriam Aquino, que é esta foto aqui, diz: adeus a uma grande jornalista. Parentes e amigos homenageiam Miriam Aquino. O velório está marcado para hoje, às 14 horas, no cemitério Campo da Esperança. Prejuízos acima de 24 milhões aos cofres públicos. Ex-interventor Capelli prevê julgamento histórico. Olha aqui essa foto, é as obras que ontem estavam chegando ao Palácio do Planalto para serem hoje expostas. Restaurado na Suíça, relógio histórico volta ao Planalto. Tem uma entrevista também com Rodrigo Delmasso, anistia para os extremistas. Ao podcast CB Poder, que é do Correio Brasiliense, o secretário da Família e da Juventude, Rodrigo Delmasso, ele é secretário do governo do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, defende que envolvidos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023, que não tenham cometido atos graves, sejam anistiados, sejam soltos. Lula troca Pimenta por Sidônio, com a promessa de iniciar um segundo tempo na comunicação do governo federal. O publicitário Sidônio Palmeira, chefe da campanha eleitoral do petista em 2022, assume a SECOM, a Secretaria de Comunicação. Há tempos ameaçado no cargo, o deputado federal Paulo Pimenta deve voltar à Câmara dos Deputados, ele que é representante do Rio Grande do Sul na Câmara Federal. No caderno de versão e arte, que é o caderno de cultura do Correio Brasiliense, a matéria de hoje é com a bailarina encantada. Com 70 anos de carreira, Gisele Santoro lembra em entrevista ao Correio a trajetória de luta e de dança nos palcos da cidade de Brasília. Queda nos casos de dengue. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e os secretários anunciam ações imediatas
para evitar a proliferação do Aedes aegypti no Distrito Federal durante o período de chuvas. E aqui a entrevista coletiva que a vice-governadora deu. Holanda investiga a morte de brasiliense. Nascida na cidade satélite de Planaltina, Tainay Caroline foi encontrada morta depois de cair do quarto andar do prédio em que morava com o namorado holandês na província de Breda. Família busca recursos para fazer o traslado do corpo da Holanda para Brasília. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa, a chamada é para a área cultural. É uma entrevista com Toinho do Amendoim, esse ator mirim que é o protagonista do filme que está estreando. É um longa-metragem, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Quer dizer, maravilhosa e maravilhosa, porque é assim que o Chico Bento, o personagem, que é um mineiro, fala. Está estreando, portanto, esta semana, o longa-metragem Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Chico Bento é um personagem criado pela Turma da Mônica e agora vai para as telas do cinema. A manchete de hoje do jornal O Povo é sobre uma reportagem que o jornal fez sobre a influência das milícias na política cearense. É sobre o foco, é o município de Choró, antigamente chamava de Choró-Limão, que fica aqui na região metropolitana. O prefeito eleito de Choró criou uma organização criminosa e influenciou eleições municipais em outubro passado, diz inquérito da Polícia Federal. Continua assim a manchete do jornal O Povo. Influência em órgãos de segurança, ameaças e tentativa de homicídio são suspeitas levantadas pela Polícia Federal contra o prefeito eleito impedido de assumir o cargo, pois após ter a prisão preventiva decretada, e ele está foragido. E nesse caso, a manchete não fala, mas na reportagem, o deputado federal Júnior Mano, que era do Partido Liberal, ligado ao ex-presidente Bolsonaro, e hoje foi filiado semana passada ao PSB, por convite do senador Cid Gomes, do PSB. PSB no Ceará é comandado pelo presidente estadual Eudoro Santana. Eudoro Santana é pai do ministro da Educação e também senador da República, Camilo Santana, pois o PSB acolheu o deputado federal Júnior Mano, envolvido nessa investigação da Polícia Federal sobre a influência de organizações criminosas na política cearense. Hoje o Júnior Mano é filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Ele que se elegeu pelo PL, o Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Ainda é chamada de capa do jornal cearense O Povo, esta foto é para dizer de uma restauração no centro de Fortaleza. Casarão no centro, obras em prédio histórico
que foi tombado provisoriamente pela Prefeitura de Fortaleza, serão concluídas, é a previsão, no mês de julho, ainda chamada de capa do jornal O Povo. Na área de economia, a Prefeitura de Fortaleza reajusta o pagamento do IPTU neste ano em 4,71%. É a inflação do período. E 3 chamadas na área de política. A primeira, dona do Instagram e do Facebook, a empresa Meta, acaba com a verificação de publicação de notícias falsas, as chamadas fake news. Também na área de política, taxa do lixo. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, quer formar uma PPP, que é uma parceria público entre o público e o privado, é uma empresa privada, e também usar crédito de carbono para repor a arrecadação que vai perder, porque já está na Câmara Municipal. A partir de amanhã a Câmara Municipal volta a funcionar extraordinariamente para analisar uma mensagem do prefeito acabando com a taxa do lixo, a cobrança da taxa do lixo, que foi instituída pela mesma Câmara na gestão passada do prefeito José Sarto, cobrando de cada morador de Fortaleza, pelo tamanho do seu imóvel, apartamento ou casa, e agora não vai ter. Evandro Leitão está abrindo mão dessa arrecadação, que foi uma promessa de campanha dele, de campanha eleitoral, e ele está pretendendo criar uma PPP e usar os créditos de carbono para repor esse dinheiro que ele não vai ter. Ainda na área de política, 2 anos após o dia 8 de janeiro de 2023, 371 pessoas foram condenadas pelos ataques golpistas lá em Brasília. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, a primeira chamada é para a morte de Jean-Marie Le Pen, polêmico ícone da extrema-direita na França e na Europa, morreu ontem aos 96 anos de idade. Outra chamada, Bolsa Brasileira caminha para, Bolsa de Valores, caminha para o 4º ano sem estreia de ações e companhias avaliam abrir capital nos Estados Unidos. Na área de petróleo, a empresa multinacional a Shell decidirá até o mês de abril sobre retomada do projeto de Gato do Mato na Bacia de Santos, diz Pinto da Costa em entrevista ao Valor Econômico. A manchete do Valor de hoje é sobre recuperação extrajudicial de empresas, ganha fôlego e bateu recorde no ano de 2024. O volume negociado com credores por 50 companhias que buscaram a recuperação extrajudicial chegou a 37,4 bilhões de reais, 385% maior que no ano de 2023. Também chamada de capa do Valor, o assunto internacional, manchete da Folha, do Estado de São Paulo e do jornal Globo. A empresa Meta deixa de checar fatos
para se ajustar ao novo governo dos Estados Unidos. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, está encerrando seu programa de checagem de fatos. A empresa passará a contar com seus próprios usuários para sinalizar conteúdos fake news. Começando pelos Estados Unidos, a empresa adotará o modelo chamado, abre aspas, notas de comunidade, fecha aspas, similar ao empregado pela plataforma X, que é o ex-Twitter, do empresário Elon Musk, que permite aos usuários adicionarem contexto a postagens controvertidas ou enganosas. A própria Meta não redigirá notas de comunidade. A decisão é parte do esforço do empresário Mark Zuckerberg, que é o cofundador e o presidente executivo da empresa, em refazer relações com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele diz, no comunicado ontem, é hora de voltar às nossas raízes em torno da liberdade de expressão, afirmou Zuckerberg. Já o presidente Trump, por sua vez, disse que a brusca mudança na política de moderação de conteúdo da Meta foi provavelmente motivada por suas ameaças ao Mark Zuckerberg, dono da companhia. Falando em Estados Unidos, Donald Trump não descarta o uso da força militar ao citar Groenlândia e o Canal do Panamá. O presidente eleito dos Estados Unidos, diz o texto da chamada de capa do Valor Econômico, o Donald Trump se recusou a descartar a hipótese de uso de coerção militar ou econômica ao falar de seus planos para buscar uma influência maior do país sobre a Groenlândia, sobre o Canadá e o Canal do Panamá. Perguntado se deixaria claro que não cogitava a possibilidade de um enfrentamento militar por conta de seu desejo de conquistar o controle da Groenlândia, que é um território da Dinamarca, ou do Canal do Panamá, respondeu que não iria se comprometer com isso. Em entrevista coletiva ontem, na casa dele em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump afirmou que os Estados Unidos absorverem o Canadá seria algo realmente impressionante e que poderá deixar a Dinamarca em nível muito alto para convencê-la a entregar a ilha chamada Groenlândia. Planalto, aqui no Brasil, estuda a regra mais dura para gastos. O governo estuda editar decreto com regras mais duras para a execução do orçamento neste início de ano, enquanto espera a aprovação do projeto de lei orçamentária anual pelo Congresso Nacional. A ideia é estabelecer o limite mensal de gastos com despesas de capital, como execução de obras e compra de equipamentos. Em 1/18 do valor previsto do projeto. Normalmente esse limite é 1/12. Gastos obrigatórios e emergenciais ficam fora da regra. O ministro Fernando Haddad defende diligência no ajuste fiscal. O Haddad disse que o país deve ter encerrado 2024 com um acréscimo de 3,6% do Produto Interno Bruto, que é o PIB, e um déficit primário de 0,1%. Ele voltou a destacar, em entrevista à Globo News ontem, a necessidade de o governo ser diligente no processo de ajuste fiscal em meio ao quadro externo
mais desafiador. Ainda é chamada de capa do valor econômico. O PIB do agro deve acelerar em 2025. E também traz uma entrevista sobre os carros chineses. Avanço chinês no Brasil. Carros chineses responderam por 26% do mercado de importados no Brasil no ano passado. A expectativa agora é com a instalação de suas fábricas aqui no Brasil. E a entrevista falando sobre isso é com Parker Shi. Ele é o chefe da divisão internacional da empresa GWM. Ele disse: você não quer colocar seu dinheiro no jardim do inimigo. E o inimigo dele é os Estados Unidos. Estados Unidos que é o concorrente dos chineses na fabricação dos carros elétricos, com a empresa Tesla, do empresário Elon Musk. E ele está dizendo que vai investir no Brasil, vai construir fábricas aqui para montar os carros aqui no Brasil e daqui vender para outros países. Uma notícia positiva para o Brasil. E por último, a área da robótica. A aplicação da inteligência artificial generativa em robôs e carros autônomos, ou também chamada de a inteligência artificial física, é a próxima fronteira a ser explorada pela fabricante de processadores, disse o fundador da empresa, o Jensen Huang. Com essas matérias, com essas principais capas dos jornais do país, eu encerro aqui esse primeiro momento. O jornal Folha de São Paulo desta quarta-feira, Edson, trata de dois assuntos nos seus editoriais. O primeiro diz: STF não pode ter o casuísmo como guia de suas regras. A Corte Judiciária Nacional definiu em junho de 2022 que votos de ministros aposentados continuariam válidos, mas agora os ministros Fux, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli defendem a revisão de entendimento, o que beneficiaria magistrados indicados por Lula. Segundo o assunto abordado no editorial do jornal da Folha de São Paulo, o declínio de uma referência do progressismo. Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, anuncia saída do posto. A pandemia, guerras culturais e problemas econômicos minaram seu capital político e proporcionaram a ascensão de conservadores no Canadá. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria é o assunto de capa do jornal, da manchete. A empresa Meta indica embate contra a regulação e mudança sobre conteúdos políticos e minorias. Com discurso alinhado à extrema-direita, o CEO da Big Tech afirma que removerá da plataforma o serviço de detecção de violações de baixa gravidade, ou seja, os conteúdos fake news. Segunda matéria, governo Lula liga essa posição anunciada pela Meta, à
Ministro Fernando Haddad, da Fazenda, manifesta preocupação e secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República critica a decisão da empresa Meta. Lula faz hoje ato do dia 8 de janeiro com mal-estar de militares e sem nomes do Congresso Nacional. Senador Rodrigo Pacheco não acompanhará o evento e Arthur Lira, presidente da Câmara Federal em Alagoas, tem ausência dada como certa. Ainda sobre o assunto, a Folha de São Paulo traz uma análise dizendo: polarização política segue firme e o uso seletivo do dia 8 de janeiro. Lula acerta a saída de Paulo Pimenta e marqueteiro assume a comunicação oficial do governo Lula. O presidente já convidou o marqueteiro Sidônio Palmeira, cuja posse deve acontecer na próxima semana. Ex-chefe da SECOM é cotado, o Paulo Pimenta, deputado federal do Rio Grande do Sul, é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Na editoria de mercado, primeira matéria nas páginas internas da Folha de São Paulo, é dizendo que a Meta elimina checagem e critica cortes judiciários, tribunais de justiça aqui da América Latina, por derrubarem conteúdos em segredo, sem citar o Supremo Tribunal Federal, o empresário Mark Zuckerberg, CEO da empresa que controla o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, afirma que o presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump, precisa ajudar a combater o que está sendo feito pelo judiciário na América Latina. Para Trump, decisão veio provavelmente por causa de suas ameaças à empresa Meta. Zuckerberg, ele aqui na foto, esta foto é de 2019, na época Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, quando ele recebeu na Casa Branca o empresário Mark Zuckerberg em 2019. E hoje o Zuckerberg age como biruta ideológica por benefícios, dizem especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo. O CEO da Meta muda a política de moderação de conteúdo que continha antigas crises. Advogado vê foco maior em combate a crimes. O anúncio de Mark Zuckerberg comprova o declínio da cultura York. Busca por soluções contra a discriminação exige combate aberto em que ideias possam ser livremente defendidas ou criticadas. E o empresário sabe muito bem que redes sem a moderação seriam um inferno. A guinada do CEO da Meta, a moderação das redes, é parte de uma onda que não temos como evitar, e uma onda conservadora. Ministro Fernando Haddad diz que o déficit em 2024, o déficit fiscal, deve ser de 0,1% do PIB, sem incluir os gastos
com o socorro aos desabrigados, às enchentes no ano passado no Rio Grande do Sul. Com a inclusão dos gastos decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul, enfrentadas pelo governo federal, a cifra, o déficit aumenta para 0,37%. Tem uma matéria aqui, na Folha de São Paulo, também na editoria de mercado. A Folha de São Paulo mandou um repórter aqui para o Ceará, lá para o município de Irauçuba, ali perto, entre Itapajé e Forquilha, perto de Sobral. Para quê? Para apurar uma denúncia de uma empresa que está pegando assinaturas dos pequenos donos de terra para ficar com créditos de carbono. Diz assim a matéria da Folha de São Paulo: Fundação atua para driblar atravessadores de carbono e expandir projeto no Ceará. Fundação CEPEMA lança projeto certificado por ONG sueca que usará créditos para melhorar a renda de pequenos agricultores da Caatinga. Diz assim a matéria escrita pelo jornalista Alex Sabino. A presença de pessoas que se identificaram como emissários de grandes empresas alarmou funcionários da Fundação CEPEMA. Em reuniões, pediram a todos os pequenos produtores rurais da região do município de Irauçuba, no sertão do Ceará, que não assinassem qualquer documento. Abre aspas. São atravessadores de carbono visitando propriedades, pedindo que os donos das terras deem procuração a eles para negociar créditos de carbono, diz Adalberto Alencar, presidente da Fundação CEPEMA. Houve quem tenha assinado, ele reconhece. Isso dá a terceiros a chance de explorar no futuro o mercado de crédito de carbono em nome do agricultor que assinou a procuração, repassando royalties que o Adalberto Alencar classifica como irrisórios. Isso é tudo o que ele deseja evitar. Em agosto de 2024, foi lançado pela Fundação CEPEMA o projeto de carbono social no semiárido cearense. É o primeiro projeto do país a ser certificado pela Fundação Plan Vivo, uma ONG, uma ONG sueca, que apoia ideias destinadas a proteger e restaurar o meio ambiente, combater a emergência climática e assessorar comunidades sensíveis ao aquecimento do planeta. Essa ONG, a Plan Vivo, também comercializa certificados de crédito de carbono. Abre aspas. São 1.600 pessoas que participam do projeto por enquanto. A agricultura do Nordeste está em declínio e nós temos de criar sistemas mais resilientes. Conseguimos parceiros locais e internacionais, diz Adalberto Alencar, que apresentou o projeto em novembro de 2024 no Expolog, um simpósio de logística realizado em Fortaleza. A Fundação CEPEMA fez parceria com o IMATEC, Instituto do Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Prevenção e Combate a Incêndios do Ceará,
pretende chegar neste ano de 2025 a 5 mil. São 400 mil famílias cearenses que se dedicam à agricultura familiar. A experiência no município de Irauçuba é considerada o projeto piloto. Então, estão no início também ações na região, também na Serra da Ibiapaba, na divisa com o Piauí e também no sertão central de Quixadá. Adalberto Alencar espera que, com a certificação da Plan Vivo, o projeto esteja pronto para vender os créditos de carbono para o exterior e talvez no Brasil, daqui a 12 meses. O mercado formal de créditos foi aprovado em projeto de lei pela Câmara Federal em 19 de novembro. Falta o presidente Lula sancionar. A Fundação CEPEMA precisa apresentar resultados não só para pequenos parceiros, mas também para pequenos produtores. Além da ameaça dos atravessadores, é preciso explicar aos proprietários rurais como eles podem ganhar dinheiro preservando água, madeira e sequestrando carbono. Portanto, uma notícia da presença desses atravessadores, a matéria não diz de onde são, pegando a assinatura de pequenos produtores rurais de Irauçuba, passando uma procuração para que esses atravessadores negociem créditos de carbono no futuro em nome deles, talvez prometendo algum dinheiro em troca. Agora vamos para as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo. E a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: bolsonaristas usam ato de Lula para reavivar a defesa de anistia e pressionar Hugo Mota. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, favorito para assumir a presidência da Câmara Federal a partir de fevereiro, começará seu mandato com um desafio político. Qual é esse desafio? Lidar com a pressão pelo avanço da anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Bolsonaristas devem aproveitar o ato de hoje em Brasília, capitaneado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reavivar a defesa do projeto de lei que perdoa os invasores das sedes dos três poderes. Integrantes do Congresso consideram que a cerimônia de hoje no Palácio do Planalto, 2 anos após o episódio, foi politizada pelo governo e que pode aumentar a divisão sobre o assunto no Legislativo. Em conversas com aliados, Hugo Mota não tem indicado se dará ou não andamento às propostas que anistiam, que passa a mão na cabeça dos golpistas. E essas propostas estão em tramitação, já passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, na verdade. E procurado pela coluna do Estadão, pela jornalista Rosiane Kennedy, que escreve a coluna, o Hugo Mota não quis comentar o assunto. Continua a coluna. Em 2024, no ato em defesa da democracia, que marcou 1 ano dos ataques aos três poderes, o debate sobre politização foi ofuscado.